O grupo político no Palácio do Planalto está de olho no Senado ou, especificamente, nas insatisfações dos aliados do governo dentro do Senado. De olho na PEC dos precatórios. Já falamos aqui muitas vezes. Na política brasileira, e especificamente em relação a alguns projetos, é muito mais difícil obter 49 votos do que 308. 49 votos é o mínimo necessário para que uma proposta que muda a Constituição, uma proposta de emenda à Constituição, a tal PEC, seja aprovada. Na Câmara, são 308 votos. Olhando assim, é mais fácil convencer, porque relativamente é a mesma coisa, 3/5. 308 de 513, 49, 81. E em números absolutos, qualquer criança sabe, convencer 308, em tese, deve ser mais difícil do que 49. Mas as casas não são apenas separadas e constitucional e institucionalmente representam coisas distintas. A Câmara representa o povo, em tese. E o Senado tem ali o conjunto de representantes dos estados, por isso o número fixo. São 3 por estado, não importa quantos eleitores há no estado. Já a distribuição na Câmara, ela leva relativamente em conta o número de eleitores. Se fosse rigorosa a proporção, São Paulo e Minas teriam mais deputados do que têm. Mas aí, para evitar o que eles chamam de subrepresentação de alguns estados, que têm muito menos gente, muito menos eleitores, portanto, dá-se um jeito de haver um mínimo para cada estado, e para isso é preciso tirar cadeiras de estados onde há mais eleitores, onde há mais habitantes, para que não haja uma Câmara tremendamente inchada. Até dissemos outro dia aqui, quando houve eleição na Alemanha, que lá o número de cadeiras não é fixo. Há um mínimo, mas pode variar, às vezes varia com 200 cadeiras a mais. 200! Chega a mais de 700 cadeiras no parlamento, na Câmara Baixa da Alemanha. Aqui não, há um número fixo. Então, para que não haja o que chamam de subrepresentação de alguns estados que têm poucos habitantes, tiram cadeiras de outros estados com mais habitantes, como São Paulo, Minas, Rio, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. Agora, no Senado não, o número é fixo, são 3 por estado. Também aí houve uma referência, que é a distribuição nos Estados Unidos, o conceito de Senado e Câmara nos Estados Unidos. E lá são 2 por estado, por isso são 100 cadeiras, né? 50 estados, 100 representantes. E para que haja um número ímpar em caso de empate, o vice-presidente da República tem o poder de dar o voto de desempate num 50-50. Esse é o princípio lá. Aqui não. Aqui, nos 2 casos, o número é ímpar. E, de todo modo, no Senado, circunstancialmente, não é sempre assim, o governo sabe que haverá mais dificuldade para a aprovação da PEC. Embora a PEC seja conhecida como PEC dos precatórios, não é nem a questão dos precatórios que pode azedar o caldo no Senado, mas a questão do teto de gastos. A mudança feita no índice, ou seja, no cálculo que é feito para indexar o teto de gastos. O período inflacionário considerado para determinar o reajuste no teto de gastos, sua elevação ou sua redução, em caso, no Brasil, raríssimo, de deflação. Esse é o problema. O Rodrigo Pacheco, aliás, disse isso ontem, presidente do Senado, que
que o problema está muito mais no teto de gastos do que no caso dos precatórios. Ainda mais depois que foi resolvida a questão Fundeb, com a garantia de distribuição em 3 anos de dinheiro que será entregue como abono aos professores. Então, a resistência que havia à questão dos precatórios, porque, é claro, inicialmente, muita gente, por interesse ou por desinformação, saiu dizendo que a velhinha, a viúva, o velhinho, aquele que pede um recálculo da pensão, da aposentadoria e que ganhou na justiça, ou que foi atingido por uma desapropriação em razão de uma obra pública, que ele pagaria o pato. Do jeito que está o projeto, há uma base, infelizmente não é certeza, porque aqui os projetos, eles trazem sempre alguma malícia. Então, infelizmente, não é certo que os credores pobres receberão rapidamente. Mas o texto indica isso, embora haja algumas questões que não são controláveis e não são determináveis por texto de lei que podem interferir na capacidade de pagamento. Agora, quem certamente terá que esperar mais, terá de esperar mais tempo, mais anos para receber, são os grandes credores. E quando a gente fala em 90 bilhões, porque aquilo que o Paulo Guedes chamou de meteoro, um cheque de 89 bilhões e cacetada quase 90 bilhões de reais. 70% dessa grana é devida a bancos. Então eles não vão sofrer, não vão, né? Não entrarão em crise, não terão prejuízos, né? Eles terão de esperar um pouco mais. E eles têm mecanismos de compensação, não é? No Brasil, se há aquela ideia geral de que o melhor negócio do mundo, como dizia o Joelmir Betting, é ter um banco bem administrado, e o segundo melhor negócio do mundo é ter um banco mal administrado, então banco é sempre um grande negócio. E mesmo quando, por outros fatores, ele quebra, o banqueiro geralmente sai bem, sai rico, sai tranquilo, e aí há o socorro do Estado para que os correntistas não paguem a conta, não é? Então a sociedade paga porque um banco quebrou. E então eles têm mais ou menos ali 68 milhões, se arredondarmos para 90 bilhões, 68 bilhões de 90 bilhões. Então a questão dos precatórios, ela era politicamente sensível para os parlamentares na questão do Fundeb. E aí o Arthur Lira tirou aquele coelho da cartola que tanto irritou o Rodrigo Maia, que foi correndo ao Supremo dizendo: ele jogou sujo, ele não poderia apresentar uma mudança substancial no texto na hora da votação. Isso está no artigo 202 do Regimento Interno da Câmara. Só que aí Rosa Weber respondeu: mas não está na Constituição. Então o Supremo nada tem a ver com isso. Aliás, seria muito bom se a resposta do Supremo sempre fosse essa, né? Isso não é tema constitucional. A Constituição não impede esse procedimento. Se o regimento interno impede, é uma questão interna da Câmara. Os deputados podem agir para que haja uma anulação da votação, porque houve um procedimento que feriu um artigo do regimento interno,
aquele que trata da tramitação de propostas de emenda à Constituição. Perfeito. A resposta da Rosa Weber foi perfeita. Meu amigo, a Constituição não trata disso, não traz esse impedimento, portanto não é assunto para o Supremo. Virem-se na Câmara. Mas, de qualquer maneira, aquela que, de fato, quando você lê o texto, quando você lê o artigo 202, há pertinência na reclamação do Rodrigo Maia. Só que ele bateu na porta errada. A reação tem de ser dentro da própria Câmara. Pois bem, mas o fato é que essa mudança foi decisiva para que muitos parlamentares não ficassem constrangidos na aprovação da PEC. Porque há, e convenhamos, a análise, infelizmente, ela não é puramente técnica ou baseada na convicção. Isso aqui é o melhor para o país. Aprovar é o melhor, ou rejeitar é o melhor. Além de vantagens, ou seja, o voto é dado conforme vantagens recebidas ou não, há também a preocupação de quem vive de voto. Deputado vive de voto, senador vive de voto. Ele precisa do voto para renovar seu mandato, para ter um novo mandato. Então, o que acontece? Os caras olharam e disseram, mas espera aí, eu também não posso, depois, ser responsabilizado pela inviabilização de uma proposta que garante R$400 para quem está na miséria. Muitos na miséria absoluta. Estamos falando de 17 milhões de pessoas. Isso há de ser multiplicado, porque não são só aqueles 17 milhões. E eu não quero ficar com a pecha, com a responsabilização de ser responsável por esse troço no andar. Por um pacote que para algumas pessoas é vital. Então há interesse eleitoral de todo mundo. De quem apresenta a proposta, de quem quer pagar essa grana. E de quem quer que o negócio seja derrotado, porque acha que esse programa pode ajudar o Bolsonaro. Então o sujeito se posiciona contra o programa, porque fala, não, esse programa aí vai ajudar. Alguns disseram isso claramente. Pública, às vezes até numa inconfidência ou numa incapacidade de trair a sua real motivação, de não expô-la, não conseguiu deixar de expor a própria motivação. Isso aí vai facilitar a reeleição do Bolsonaro. Ou o outro, não, eu sou a favor, isso aí vai aumentar muito o cacife eleitoral do Bolsonaro. Então o governo pensa nisso, parlamentares pensam nisso, os que querem, os que não querem. E na hora do voto, para aqueles que estão ali numa posição neutra ou próxima disso em relação à disputa eleitoral, pelo menos agora, eles receiam o rótulo, o carimbo de responsável pelo naufrágio do Auxílio Brasil. Então, a PEC dos precatórios, enquanto cuida só da questão dos precatórios, ela tem boa chance no Senado, segundo o seu presidente Rodrigo Pacheco. Agora, teto de gastos é outra história. E olha aqui na questão dos precatórios, repito, não há toda essa garantia que o Paulo Guedes vive a dizer de que os pobres receberão. Até porque sempre há dificuldade para pagamento de precatório no Brasil.
da União, dos estados, dos municípios. O poder público é mal pagador. É um credor implacável. Aí de quem não paga o poder público. Embora haja exceções, né? Muitas vezes grandes devedores, há perdões, há jeitinhos, há acordos. É uma outra história. Mas o pequeno devedor não escapa. Enquanto ele não pagar, ele tem problemas com o poder público, seja o municipal, o estadual, o federal. Mas como devedor, o poder público é relapso, é ruim. Não é bom pagador. Não é bom pagador. E não tá nem aí. A ideia era, a culpa não é minha. Já herdei isso aí, vou deixar para outro que vai herdar um buraco ainda maior. E ninguém quer pagar. O Paulo Guedes diz, não, agora os pobres receberão. Não há essa garantia, mas há pelo menos a indicação no texto de que isso deve ser feito. Embora sem a garantia de que será feito, mas deve ser. Agora, teto de gastos. O teto de gastos para mim é uma geringonça que tem de ser radicalmente mudada. O indexador é ruim. A indexação por inflação passada não é o melhor caminho. Não é. Vai acabar inviabilizando a administração. E essa mágica que fazem agora não muda isso. Basicamente é o seguinte, em vez de teto de gastos 2022 reajustado por inflação de julho de 20 a junho de 21, a consideração será janeiro a dezembro de 21. Por que isso? Porque a inflação está subindo. Outro lamentável recorde para os últimos 20 anos. Em outubro, a inflação está subindo. Ou seja, o reajuste do teto será maior, porque a inflação será maior. Qual a garantia de que o cenário será idêntico em 2022 e, portanto, a mesma lógica valerá para 2023? Nenhuma garantia. E tomara saiamos desse crescimento consistente da inflação, que já é um troço muito... Então, isso aí é para 22. Aliás, o Auxílio Brasil, resultado desse pacote, é para 2022. O que virá em 2023, inclusive a garantia da manutenção do pagamento básico, aquilo que se refere não à emergencial, mas à Bolsa Família, com o nome de Auxílio Brasil, não há nada que garanta que haverá esse dinheiro para 2023. É um arranjo eleitoral, sem dúvida. Só que aí entra o outro aspecto, que é o mais importante. O faminto não pode pensar em 2023. Ele não pode pensar no teto. Ele não pode pensar na conveniência eleitoral. Ele só pode pensar em comida. E essa realidade está dada. São milhões de famintos, milhões de pessoas lançadas na pobreza absoluta. E é preciso iniciar o resgate. É uma obrigação moral e constitucional iniciar o resgate. Há muitos problemas, inclusive com o arranjo que é claramente eleitoral. Mas é preciso iniciar o resgate. E essa vai ser a decisão que o Senado terá de tomar, pensando no teto, nos precatórios, no jogo eleitoral, mas também sabendo que há uma realidade esfregada em suas caras. A fome no Brasil. Ronald. O editorial de abertura do Bandeirantes Acontece vira podcast, já estará disponível para você lá no site da Rádio Bandeirantes, radiobandeirantes.com.br, é o Entendendo a Notícia. Rede Bandeirantes de Rádio.
Bandeirantes acontece. Trânsito.